Boa noite, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre você, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, esse restinho de noite. Se você está de pé, se você acordou hoje, é porque a bondade e a misericórdia do Senhor tem sido sobre a sua vida. Se for da tua vontade, deixe aqui um comentário como você está se sentindo hoje e que o Senhor venha te abençoar e te guardar. Aqui quem vos fala é a Dayana Gonçalves e esse é o nosso devocional Porta-Voz da Verdade. Irmãos, o nosso devocional de hoje está no livro de 1 Reis, no capítulo 21. Se você estiver perto da sua Bíblia, eu te convido a pegar para você fazer a leitura juntamente comigo, mas se não for possível, que você venha ouvir atentamente, amém? Depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este a Nabote: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque esta vinha ao lado do meu palácio. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, te darei o seu valor em dinheiro. Nabote, porém, disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado ao seu palácio por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Veio falar com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: Por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele: Porque disse a Nabote, o jezreelita: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se preferir te darei outra em seu lugar. Mas ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te e come, alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e o mandou as cartas à autoridade e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Ponde em frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemastes contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e o apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, as autoridades e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se em frente dele e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morreu, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibista: Levanta-te e desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote e desceu até lá para tomar posse dela. Dirás a eles: Assim diz o Senhor: Não matastes e tomaste herança? Então lhe dirás: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Irmãos, esse é um texto pesado, até para ler, porque nós compreendemos um pouco da maldade do homem. O que o diabo não pode fazer através da vida de um homem quando nós abrimos brecha para ele entrar. O diabo, ele vem e traz destruição, traz enganação, manipulação, tantas coisas erradas quando nós abrimos brechas para ele entrar, quando nós damos ouvido para a voz dele, para aquilo que ele tem a nos dizer.
E Acabe, ele foi um rei muito perverso, um homem mau perante os olhos do Senhor, um homem que podia usar do seu reinado para glorificar a Deus, mas usou do seu reinado para trazer destruição sobre a vida do povo de Israel. E tudo isso por causa da sua mulher Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra, uma mulher que servia a outros deuses, e ela constantemente colocava Acabe em situações de perigo, dando maus conselhos para Acabe. E muitas das ruínas que Acabe viveu foi por causa dos conselhos de Jezabel. Aqui, como diz no versículo 25, não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque já Jezabel, a sua mulher, o instigava. E eu fico refletindo sobre esse texto, e esse texto fala muito sobre se vender. Acabe queria comprar a vinha de Nabote, e aqui também diz que Jezabel, da mesma forma, Acabe se vendia para fazer o que era mal através dos conselhos de Jezabel. Ele se vendia por causa da sua mulher. E olha o perigo quando nós não damos valor para aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. E aquilo acaba trazendo destruição. E Nabote, ele era um homem temente a Deus. Por que eu entendo que ele era um homem temente a Deus? Porque ele não queria abrir mão da sua vinha. E quando ele não queria abrir mão da sua vinha, isso significava que ele zelava pela vontade de Deus. Porque o povo ali de Israel, irmãos, mesmo o rei, ele tendo autoridade sobre a terra, sobre o povo de Israel, não. O povo de Israel, eles tinham liberdade para poder escolher vender ou não vender as suas terras, porque o Senhor que deu aquela terra para eles. Então eles entendiam que quem governava ali, quem mandava naquelas terras não era o rei, mas era o próprio Deus que entregou a terra para eles ali, quando eles conquistaram a terra prometida. Então, os povos cananeus, por exemplo, que eram vizinhos dos israelitas, o rei daquele povo, do povo cananeu, eles tinham o poder de confiscar qualquer terreno que eles quisessem. Eles tinham o direito de pegar a terra de qualquer pessoa que eles quisessem. Mas com o povo de Israel não era assim, porque Deus era reconhecido como o verdadeiro proprietário de toda a terra. Então o povo de Israel, eles eram mordomos, eles estavam ali administrando aquilo que Deus tinha dado para eles, que eles tinham recebido da parte de Deus. Então eles tinham a liberdade de poder escolher vender ou não. Então Nabote, ele não aceitou aquela proposta, dizendo: guarda-me o Senhor que te dê a herança dos meus pais. Em outras palavras, ele estava dizendo: guarda-me o Senhor de vender as minhas heranças para você, de vender a minha vinha para você, de vender o que eu tenho de precioso para você. Porque ele entendia o valor que tinha aquelas terras, era uma herança que ele tinha recebido. E quantas pessoas abrem mão das suas heranças por poucas coisas? Assim como Esaú abriu mão da sua primogenitura para Jacó, por um prato de lentilha, assim também tem pessoas hoje que não valorizam aquilo que Deus entregou nas suas mãos e sai vendendo por qualquer coisa. Quer saber uma herança que Deus te deu? A palavra dele. Você tem direito à palavra do Senhor porque você é coerdeiro com Cristo. Mas quantas vezes as pessoas trocam a palavra de Deus por coisas inúteis? Não buscam a presença de Deus, não buscam servir ao Senhor com integridade de coração. Então, aquele povo de Israel, eles eram proibidos de negociar e de entregar de modo permanente as titularidades de terras familiares, porque na terra prometida cada um recebeu a sua porção e aquilo ia passando de família para família. Então, aquela vinha que Nabote tinha, não era só dele, vinha dos seus antepassados, era uma herança que ele havia recebido. Então ele entendia que aquilo era algo valoroso e que ele não podia abrir mão da sua herança por uma horta, por um dinheiro, porque isso que Acabe queria fazer, dar a ele um valor, trocar aquela vinha por uma horta. E o interessante é que fala que Acabe ele tinha um palácio ao lado daquela vinha.
Por que Acabe não plantou uma outra vinha, se ele tinha um palácio? Porque às vezes o inimigo, ele quer aquilo que é seu, aquilo que o Senhor te entregou. Aquilo que é mais precioso, é isso que o inimigo, ele quer roubar de nós. Ele quer roubar a nossa herança, ele quer roubar aquilo de precioso que o Senhor nos deu. Sabe, irmãos, Deus nos permite adorar a Ele. E um dia, o Satanás, ele podia adorar ao Senhor. Mas quando houve ali a iniquidade nele, ele foi expulso do céu. E hoje ele não tem mais o direito de adorar ao Senhor, mas eu e você temos. Então o inimigo, ele se enfurece com isso. E ele busca roubar as nossas heranças, roubar o nosso ministério, roubar a nossa família, roubar aquilo de precioso que o Senhor nos deu por pratos. Ele oferece dinheiro, ele oferece fama, ele oferece situações que aos olhos humanos parece vantajoso, mas que no final só traz vergonha e morte. E eu te pergunto hoje, qual é a herança que o Senhor te entregou? Você tem valorizado aquilo de precioso que o Senhor entregou nas suas mãos? Ou você tem se vendido por algo ou por alguém? Você tem valorizado aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos? Porque um dia Deus vai prestar conta do que Ele te deu. Você tem desempenhado bem os dons que o Senhor te deu? Porque os dons, irmãos, o Senhor nos dá para que nós venhamos usar para a honra e glória dEle. Talvez Deus te dê um dom, mas você não usa esse dom para o bem, mas para o mal. E é isso que Jezabel fez. Ela usou da própria lei para trazer destruição para a vida de Nabote. Ela usou a própria lei de Deus para fazer que o povo se voltasse contra Nabote e que ele fosse ali apedrejado e morto. Olha como é perigoso quando nós usamos as coisas de Deus de forma negativa. O Senhor nos deu seus dons para que nós venhamos usar para a honra e glória do nome dEle. E que você venha refletir sobre isso hoje. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Será que você é como Nabote, que está disposto a morrer, mas não abre mão da herança? Infelizmente, Nabote, ele morreu. E não somente ele, também os seus familiares, porque tinha que morrer também os familiares dele. E por causa disso, Acabe, ele tomou posse daquela vinha. Porém, ele pensou que ele estava ali por cima, ele pensou que ele estava numa situação de vantagem, mas Deus, ele vê tudo. Deus vê as entrelinhas, Deus vê os pensamentos. E Deus mandou um profeta para ele, mandou Elias alertar ele que tinha visto o que ele fez, algo terrível, algo perverso. E Deus disse para ele, da mesma forma, no mesmo lugar que caiu o sangue de Nabote, ali os cães lamberão teu sangue. Mas ele se arrependeu, ele rasgou suas vestes, ele caiu em choro, em lamento. E Deus ali liberou para ele um perdão e adiou e permitiu que isso acontecesse na outra geração, a geração do seu filho. E de fato aconteceu. Mas Acabe, ele podia ter evitado tantos maus na sua vida se ele não tivesse dado ouvido para sua mulher Jezabel, uma mulher terrível. E também trago isso para as mulheres aí. O que você tem feito com o poder de influência que o Senhor te entregou? O que você tem feito? Que você seja uma pessoa a espalhar a fé, a esperança, o amor. Que você use a sua palavra para trazer bons frutos, edificação na vida de alguém, não para trazer destruição. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você aconselha, porque às vezes você acha que Deus não está vendo, mas Deus vê tudo. Irmãos, essa é uma palavra de exortação, mas que você venha refletir sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua vinha.
Não venda a sua vinha. Não troque a sua vinha por uma horta. Porque uma horta ela é passageira. Mas uma vinha, se bem cuidada, bem tratada, ela produz muitas uvas. E que você venha ter uma boa colheita, uma boa semeadura num terreno fértil. Que você venha refletir sobre isso. Sobre aquilo que o inimigo ele tem usado para tentar te seduzir, para tentar te vender, para tentar te comprar. Não venda a sua herança, porque a sua herança é algo precioso aos olhos do Senhor. Senhor, meu Deus, eis aqui a tua palavra. Pai, obrigado por tudo que o Senhor ministrou, Senhor, nossos corações. Deus, que assim como Nabote, Senhor, nós não venhamos nos vender, Senhor. Que nós, ó Pai, em nome de Jesus, venhamos ter zelo pelas coisas que o Senhor tem nos entregado, pelas nossas vinhas, Senhor, pelas nossas heranças, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar. Se porventura, Pai, nós temos nos vendido, se nós temos olhado, Pai, para aquilo que não te agrada, Senhor. E eu te peço a tua direção, eu peço a tua presença, Pai, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.